Cidade Entrevista. Muito bem, a gente segue aqui com o Manhã Cidade, agora com o Momento Cidade Entrevista, depois desse show de informações com Renata Torres, Mário Flávio, o Departamento de Jornalismo. Hoje a gente vai falar sobre contabilidade de campanha. A gente recebe aqui a empresária contábil, o Atsa Souza, e o empresário contábil, o Carlos Simões. Vão dar dicas, para os candidatos a vereador, vereadora, a prefeito, vice-prefeito, prefeita, enfim, quais as dicas para o candidato a eleições 2024 com relação à contabilidade, não é isso, Vitória? A gente convida os nossos ouvintes, internautas que estão nos acompanhando pelo Dial 99.7, também pelo Flixcidade, e você que está no nosso canal no YouTube para mandar a sua pergunta pelo WhatsApp Cidade 998780997, e tem também o nosso canal no YouTube lá no chat. Cumprimentar a jornalista Vitória Oliveira. Bom dia, Vitória. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia ao Atsa, nossa transferência de hoje, e também ao Cadu, Carlos, e a você, André, e também aos meninos da técnica, né? Elaine e Vinícius. Elaine e Vinícius, muito bem. E seu Cícero, que está aqui. Exatamente. Começando pela Watsa Souza, empresária contábil. Bom dia, seja bem-vinda, Watsa. Bom dia, André. Bom dia, Vitória. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui podendo ajudar a esclarecer a população aí em relação à contabilidade eleitoral. Cumprimentar também o empresário contábil Carlos Simões. Cadu, bom dia, Carlos. Bom dia, André. Bom dia, Vitória. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade, o pessoal que está na técnica. É um prazer estar mais uma vez aqui presente e poder trazer um pouco de conhecimento. Que a campanha a gente sabe que não é só a parte de rua, né? Existe a parte técnica que muitas vezes, por causa dela, tem gente que ganha, mas perde. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Tanto o Cadu como o Atsa, vocês já têm ampla experiência de campanha, contabilidade de campanha. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa experiência. A gente já trabalha já algumas campanhas, tanto com majoritária como com minoritária, né? Majoritária é campanha de prefeito e vice, minoritária a gente chama que são as proporcionais, que são os vereadores, como também prestação de contas de deputados, partidos. Os partidos eles também têm a obrigação de fazer a prestação de contas, não só anual, como também eleitoral. Então, são duas prestações diferentes aí. Então, a gente já vem há algumas eleições e há alguns anos fazendo toda essa parte burocrática. Então, não é só em ano de eleição, como é o caso, eleições de 2024, tem que fazer anualmente, principalmente os partidos. Isso, os partidos têm essa obrigação de fazer a prestação de contas anual do partido, e em época eleitoral ele tem uma segunda prestação, que é a prestação de contas eleitorais do partido também, já que nesse período tem alguns partidos, eles têm a distribuição de verba, né, vindo da Nacional e dos fundos eleitorais de campanha também. Eu estava vendo no guia de vocês, né? Todo candidato ele precisa ter essa prestação de contas e, por exemplo, se ele já tem uma conta, ele precisa fazer uma nova conta destinada especificamente a esses recursos eleitorais? Não, vamos lá. Quando parte para a questão do eleitoral, todos os candidatos, obrigatoriamente, eles têm que declarar todos os gastos de campanha para a Justiça Eleitoral. Então, esses gastos eles só podem ser feitos através do CNPJ, que é aberto no nome do candidato durante o período que vai concorrer à eleição, e são abertas as contas para que ele possa fazer os gastos tramitando por dentro dela. Então, nas palestras que a gente dá, quando a gente vai conversar com o candidato, a primeira coisa que a gente fala, esqueça CPF. A partir de agora você é uma pessoa jurídica e todo o seu gasto ele vai ter que tramitar dentro da conta, com a emissão de nota fiscal, com a questão do PIX, com a questão das transferências, tudo dentro dela, para que não haja problema com a Justiça Eleitoral. E aí a Justiça Eleitoral, ela obriga que ele abra no mínimo 3 contas, que é a conta de outros recursos e doações, que essa conta ele vai receber as doações das pessoas que podem doar para ele, e ele mesmo vai colocar o próprio dinheiro. A conta do fundo partidário, que geralmente há uma distribuição, seja a nível municipal, estadual ou nacional,
e o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que a gente chama de FEFC, né? Então, para cada conta existe, assim como existe a conta para a mulher, quando vem, existe também uma conta específica para a mulher. Então, toda essa questão, dentro da legislação, ela traz as orientações para que, na hora da prestação de conta, aquele valor e aquela destinação a gente saiba de onde veio, para onde foi, para que não haja maiores problemas. Por quê? Qualquer gasto que ele é feito fora da conta eleitoral, que não seja pelo CNPJ, ele é considerado RONE, recurso de origem não identificada. Então, o candidato, além de ter que devolver, ele pode correr o risco de ter suas contas desaprovadas e sofrer as penalizações da Justiça Eleitoral. Cadu e Watts, a gente sabe que com relação às regras, às leis, a legislação eleitoral, sempre tem alguma alteração, né, de uma eleição para outra. É assim também com relação à contabilidade, as regras de contabilidade, tem resoluções de uma campanha para outra, ou as regras são as mesmas? Na parte de contabilidade, em geral, em si, não. Porque um partido e um candidato, ele é como qualquer outra instituição jurídica, tá? Então ele segue todas aquelas regras. Porém, existem as particularidades que, por exemplo, na prestação de conta, o próprio TRE e o TSE determina, através das suas resoluções, como deve ser declarado aquele tipo de despesa. Por exemplo, na contabilidade, quando a gente fecha o balanço, a gente tem a conta de fornecedores, tal. Na parte da Justiça Eleitoral, eles colocam lá, como a gente vai colocar, por exemplo, como foi pago o salário da pessoa que trabalha no diretório ou trabalha na comissão provisória, como foi feito o pagamento da conta de energia. Lá eles determinam como isso vai acontecer. Mas, no geral, as obrigações acessórias são as mesmas. Não muda basicamente nada. Já na questão da prestação de conta eleitoral, ela muda de acordo com as regras que o TRE e o TSE, eles vão moldando. Então, por exemplo, a gente está conversando agora e de repente pode estar acontecendo alguma mudança, que a gente não sabe. Tanto, por exemplo, como limite de gasto, limite de contratação. Então, assim, é bem dinâmico. Então, eles estudam, né? Se eu não me engano, foi em fevereiro desse ano, foi quando saiu as principais regras para aquela eleição. Sim. Se não me falha a memória, foi em fevereiro. As resoluções. E agora, em julho, dia 18 ou 19, saiu o limite de gasto e o limite de contratação. Então, tudo isso aí, tem aquela questão do IBGE, tem toda aquela questão do estudo, para que a campanha ela seja feita baseada naqueles dados. Ô, Cadu e Watson, né? As contratações, por exemplo, toda a campanha, os políticos contratam na mídia, militância, esse dinheiro que se é pago a essas pessoas, ele já é destinado em algum fundo ou o próprio candidato pode pegar o próprio recurso e pagar ou não? Na verdade, é o que Cadu tinha falado antes em relação às contas, né? O candidato, ele é uma pessoa jurídica diferente da pessoa física. Então, ele pode fazer uma doação para a candidatura dele, lá no CNPJ e na conta que é aberta no CNPJ, como ele pode receber doações de pessoas que queiram contribuir para aquele pleito dele. Assim, também, ele pode receber de fundos partidários, né? O partido ao qual ele está afiliado pode mandar uma verba e toda essa verba que entra na sua conta da pessoa jurídica, do candidato, ela vai ser destinada para os gastos de campanha, seja ele militância, seja ele propaganda, os famosos santinhos, as bandeiras, todo o gasto em si relacionado à campanha, ele deve ser feito todo dentro da conta bancária. Ainda com relação a essa questão de contratação, a gente observa que, com relação à propaganda eleitoral, tem algumas restrições que vão com relação a meio ambiente, né, que é poluição sonora, que não pode também principalmente jogar nas vias públicas, enfim, colocar em locais como árvores, enfim. Tem algumas restrições com relação ao meio ambiente. Agora, com relação à contratação, as regras são com relação à CLT, regras trabalhistas. Todo candidato, quando vai contratar a militância, tem que seguir essas regras, Cadu e Watson? André, existe. Vamos lá. Pegando o gancho da resposta da minha amiga, na questão de pagamento, existem algumas restrições quanto a algumas contas, como, por exemplo,
Se não me falha a memória, o fundo partidário, o FEFC, você não pode pagar multa eleitoral. Então, o candidato que ocorreu durante aquele percurso eleitoral, se ele sofrer uma infração, a multa ela não pode ser paga com qualquer recurso. Existe uma destinação. Outro detalhe, em hipótese nenhuma, o candidato ele pode utilizar o recurso, seja outros recursos, fundo partidário ou fundo especial, para questão de despesa pessoal dele. Então ele não pode abastecer o carro dele com esse recurso, ele não pode se alimentar com esse recurso. Todo esse recurso ele é direcionado para a questão da campanha. Quanto a essa parte, André, existem os permissionários públicos, que é uma lista que o tribunal ele publica de cada município, falando quem são as pessoas que elas não podem doar, elas não podem participar. Quanto à questão de contratação de militância, ser maior de 18 anos, né? Tem a questão de trabalhar às 8 horas. A gente sempre aconselha que cuidado com as pessoas que vai contratar, porque, por exemplo, muitas vezes eu pego uma pessoa que ela trabalha CLT, mas aí eu contrato ela para ela trabalhar à noite. E de repente eu coloco no contrato ali que ela vai trabalhar 8 horas por dia. Então, assim, ela vai trabalhar 16 horas. Sim. Então, a gente tem que lembrar que o tribunal, ele cruza todos os dados. Receita Federal, Ministério do Trabalho, todos os órgãos, eles são interligados. Então, na contratação, existem as vedações. Alguns funcionários públicos, eles não podem ter cargos, eles não podem participar. Dependendo, alguns não podem doar. Existem algumas especificações. Existe a questão, como eu falei, dos permissionários. Tem cidade que o taxista ele não pode ser um doador. Ele não pode. Então, as regras basicamente são essas, né? Um detalhe que é interessante, muitos candidatos me perguntam, quando eu contrato um militante para trabalhar durante aqueles 45 dias, depois ele pode me botar na justiça e requerer a questão do vínculo trabalhista, o vínculo empregatício? Não, porque a própria resolução do TRE, ela prevê e já vem lá falando que não pode, porque é só aquela questão temporária ali. Então ele não vai poder posteriormente pegar o candidato e botar na justiça para receber. Então, assim, para contratação de veículos, existe uma regra para contratação. Eu tenho que comprovar que o veículo é da pessoa que eu estou alugando ou que ela está me doando. Que vale a pena ressaltar que existem dois tipos de doações. Existe a estimável e a financeira. A estimável é quando eu chego e digo: Vitória, eu vou te prestar meu carro para tu trabalhar na campanha. Então eu faço uma doação estimável. Outra coisa é André chegar e alugar o carro de WhatsApp pagando. Então existem esses dois tipos, tá? Para que isso seja comprovado, a gente precisa mandar o documento do proprietário, o documento do carro. Se for imóvel, a gente tem que mandar a escritura do imóvel. Não serve compra e venda. Existe uma discussão muito grande quanto a isso, quanto a essa questão do aluguel, por exemplo, do comitê. Então, é isso que eu queria perguntar. Muitas campanhas, elas alugam, né, casas, lugares para fazer a campanha e o comitê. Isso também tem que entrar nos gastos? Tudo que for relacionado ao eleitoral tem que entrar. Então, desde uma praguinha, um santinho, uma bandeira, até a questão do comitê. Para você ter ideia, recentemente foi discutido sobre a questão que muita gente aluga o comitê e não fala sobre a despesa de energia e água. Sim. Então, eu vi pessoas passarem por problemas por causa disso. Então, é muito importante, na hora que vocês forem fazer a contratação, vocês observarem isso. Por quê? Uma vez que é lançado e uma vez que é mandado para o tribunal, vários técnicos, que aí quando eu falo são pessoas técnicas de fato, que conhecem a legislação, vivem aquilo ali o ano inteiro, eles vão analisar e você vai passar por 3 ressalvas. Você tem a aprovação do tribunal, do TRE, você vai para a questão do Ministério Público e vai para o juiz eleitoral. Então, você tem que ter muito cuidado, porque isso vai passar pela mão de várias pessoas. Então, qualquer coisa dessa, principalmente se for recurso público, além da devolução, existem as penalidades. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo conversando aqui com os empresários contábeis Carlos Simões e Watsa Souza, falando sobre contabilidade de campanha, eleições 2024.
A gente vai para o intervalo, você pode mandar a sua pergunta para o WhatsApp Cidade, tem também o nosso canal no YouTube. Eu vou deixar a seguinte pergunta, com relação ainda à contratação de militância, o contrato precisa ser formal, pode ser um contrato verbal, precisa constar na carteira de trabalho? Algum candidato deixa registrado na carteira de trabalho esse período de 45 dias? Eles respondem após o intervalo aqui no Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. A JCL Casa e Construção vai te surpreender. Uma loja ampla e confortável com as melhores marcas do mercado em elétricos e hidráulicos, além de diversos itens de decoração para deixar o seu ambiente ainda mais aconchegante. Aqui você encontra marcas de confiança que deixarão sua obra muito mais segura. Conheça também nosso setor de pisos e porcelanatos, com opções para todos os ambientes. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Lojas em Santa Cruz, na Avenida 22 de Abril e em Caruaru, por trás. Nesse sábado tem mais um programa especial de eleições 2024. O começo da campanha, a série de entrevistas com os candidatos na Cidade FM e a movimentação da política sob o olhar atento de Mário Flávio, professor Marco Aurélio Freire e a especialista em marketing Priscila Ferreira. É nesse sábado, às 10 da manhã, eleições 2024. Seu compromisso com a democracia é na cidade. Patrocínio Gráfica Pontual, sua parceira para uma campanha vencedora. E Veneza Esportes, sua loja especializada de material esportivo em Caruaru e região. Está chegando em Caruaru o espetacular Mundo Mágico, um show de circo na Rua Belmiro Pereira, próximo ao pátio de eventos. O melhor e mais luxuoso espetáculo da atualidade. Siga nosso Instagram @circo.mundomágico e fique por dentro de tudo. Você não pode perder. Mundo Mágico, um show de circo. 99.7. Dia 23 de agosto, às 8 horas, é a vez de Caruaru comprar barato de verdade na inauguração do Mix Mateus. Os menores preços no hortifruti, açougue, peixaria, padaria, boteco e milhares de outros produtos para você aproveitar. Qualidade, variedade, ofertas imbatíveis de inauguração para abastecer sua casa e seu negócio com economia. A festa tá marcada. Grande inauguração do Mix Mateus Caruaru. É dia 23 de agosto, às 8 horas. Não perca! Na cidade, 11h25. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. Volta com Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista, conversando com Carlos Simões e Watsa Souza, empresários contábeis, falando sobre contabilidade de campanha. Amanhã começa a propaganda eleitoral, né, nas eleições 2024, a campanha de rua, né, e a propaganda. Tem algumas mensagens aqui no WhatsApp Cidade, 998780997. 998780997. Os ouvintes internautas estão perguntando: cadê o professor? Ele está ausente, né? Ele está doente, gente. Tá se recuperando e estará
em breve de volta aqui à bancada do Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista, né, Vitória? Exatamente, André. Algumas perguntas aqui, deixa eu ver. Bom dia. Na prática não existe contrato com militância, isso é fato. Se tem, são poucos só para tapear. A mensagem aqui do Fagner Alexandre. Tem mais uma aqui, deixa eu ver. Bom dia, excelente entrevista. Um abraço para esses dois amigos e grandes profissionais, doutor Gilmar Pimenta. E eu também tinha deixado uma pergunta com relação... É necessário contrato formal? Pode contrato verbal? Precisa registrar na carteira esses 45 dias de campanha? Então, André, abraço aí para o doutor Gilmar. Precisa ter o contrato formal, tá? Tem que ser feito um contrato de prestação de serviço da militância. Esse contrato tem que ser registrado na prestação de contas, bem como o pagamento tem que ser efetuado pela conta do candidato. As normas são mais flexíveis, não tem a necessidade do registro em carteira desse prestador de serviço. Até porque o prazo também é um prazo muito curto, mas não pelo prazo, e sim pela especificidade da legislação eleitoral, tá? E em relação ao comentário do outro ouvinte, se ele for candidato, ele vai ter as contas dele reprovadas. Tem que ter contrato, sim. Tem que ter contrato, né? Cadu e Watson, a gente estava falando, né, sobre isso, e eu queria perguntar, por exemplo, a gente viu alguns candidatos, tanto em Caruaru também, mas como de outros lugares, que tiveram alguma aplicação de multas nesse período de pré-campanha ainda. E aí, essas multas que são aplicadas, para eles pagarem, de onde sai esse recurso? Eles podem, por exemplo, não pagar ou eles precisam pagar num período determinado? Bem, Vitória, aí vai depender muito, porque existem os recursos. Então, muitas vezes, os recursos, como eles passam muito tempo, isso não é pago na campanha eleitoral. Isso termina indo para a questão depois. E às vezes essas multas são até derrubadas, né? Sim. Elas são derrubadas. Mas digamos que ele levou a multa e de fato ali ele já tem que pagar. Porque existem aquelas multas que tem a questão que eles pagam logo e tem as outras multas que eles recorrem. Como eu falei, existem as contas que eles podem pagar. Então, se durante o período eleitoral ele levou a infração e aquela infração ela já tem que ser paga de imediato, então ele vai pagar com a conta eleitoral lá, e a gente vai colocar na prestação de conta o comprovante do pagamento e a guia da multa para que seja feita a prestação de conta. Mas dependendo, por exemplo, essas multas que ocorreram agora nas majoritárias, acho que Recife foi 100 mil e aqui um foi 15, outro foi 30, essas multas elas recorrem, os jurídicos recorrem, e aí muitas vezes não, durante o período dos 45 dias, elas geralmente não têm sentença para que seja julgado para pagar. Então muitas vezes isso fica para uma posterior, isso não é feito agora. Agora, por exemplo, justamente isso, a multa foi na época da pré-campanha. Ainda não estava como candidato, né? Eu acho que ainda não tinha a conta, né? A conta de campanha. Ele vai pagar como pessoa física, né? E se não pagar essa multa, pelo menos dividi-la para poder recorrer, pagar a primeira prestação, ele corre risco desse registro de candidatura ou ter a candidatura indeferida? Tem que avaliar o caso. Tudo isso aí é uma questão que o jurídico ele tem que sentar e avaliar, né? Mas assim, a gente sabe que toda penalidade, todo débito, por exemplo, quando a gente deixa de votar, a gente não vota, ou a gente é convocado para ser um mesário ou trabalhar nas eleições, a gente tem certas penalidades. Então, por exemplo, uma das penalidades que ele pode sofrer é a quitação eleitoral dele não sair. E é um dos documentos principais que, para quem quer ser candidato, a quitação eleitoral ela tem que estar válida. Ela tem que estar ali. Então, pelo fato ali, quando eu não tenho essa certidão de quitação eleitoral, isso pode impedir que eu seja candidato. Assim como, por exemplo, minha certidão criminal ela não saiu. Muitas vezes tem gente que tem processos e aí a gente tem que ir até o fórum, o advogado solicitar a certidão de pé narrativa para saber se existe transitado e julgado, como é que está a questão. Então, se algum desses documentos eles não estão lá, e aí a gente já parte para a questão da parte de registro de candidatura, se esses documentos não estão lá, ele pode correr o risco de não ser candidato, da candidatura dele não ser homologada. Se você entrar hoje no Divulga Candi, todos estão em análise.
Isso. Lá tem concorrendo, porém todos estão em análise. Aguardando julgamento, né? Exato. Porque o que é que ocorre? Durante o período do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, ocorreram as convenções. Então, até então, todos são pré-candidatos. Homologou as convenções, foi feito o registro, o tribunal publica o edital de impugnação. Então, são 5 dias para quem tiver alguma questão daquele candidato para impugnar ele entrar com o processo e fazer a impugnação. Após isso, ou durante esse período, o tribunal analisa toda a documentação que foi juntada no registro de candidatura, que são a certidão criminal federal, para fins eleitorais, da 5ª Região e do Fórum Federal, a criminal, o documento dele de identificação e a prova de alfabetização, que alguns precisam ir até o Fórum fazer a prova, para poder provar que ele é alfabetizado. Então, se algum desses documentos ele tem algum problema e as outras certidões que o próprio tribunal ele puxa, como a da quitação eleitoral, ele tiver um problema, ele tem um prazo. Se ele não cumprir esse prazo, e lembrando que os prazos da Justiça Eleitoral eles são curtos, então muitas vezes é 24 horas, 48, 72 horas. Se ele não cumprir, possivelmente, e lógico que a gente sabe que cabe recurso, depende de cada caso, mas possivelmente ele pode ter uma candidatura indeferida. Nessa questão, né, por exemplo, que vocês falaram agora no intervalo, digamos que o candidato ele ganha a eleição, mas ele tem algum problema na conta que não foi resolvido no período que precisava ser resolvido. O que é que pode acontecer, na verdade, com ele? Ele pode perder o mandato, ele pode chegar a nem conseguir ir para a Câmara ou para a Câmara dos Deputados? Existem aí, vamos dizer assim, a gente pode elencar os níveis de situações, né? O candidato ele tem um prazo que é estipulado pela Justiça para abrir sua conta bancária. Então, quando sai o CNPJ, ele tem até 10 dias para abrir essa conta. Se ele não abre dentro desses 10 dias, isso já gera uma ressalva na prestação de contas. Caso ele cometa algum ato que seja ilícito, né, dentro da prestação de contas dele, normalmente os fóruns eles analisam com mais brevidade a prestação de conta de quem foi eleito, já para não deixar passar esse tipo de situação. Sim. E no caso das contas serem reprovadas, o candidato ele pode ganhar na urna e ele pode perder na prestação de contas. Então, ele não assume. Sobre recebimento de recursos, né, nas contas, na época de campanha, pode de pessoa física, pode de partido político, ele pode usar recurso próprio ou só pode usar também do fundo eleitoral e do fundo partidário? Ele pode sim, ele pode receber de pessoa física, ele não pode receber de pessoa jurídica. Caso a pessoa tenha uma empresa e queira fazer uma doação, ele tem que doar da sua pessoa física e não da pessoa jurídica. Quem for doar a pessoa física tem que doar até 10% do limite do que foi declarado no seu imposto de renda pessoa física. Caso não tenha, é levado em conta o limite de isenção, tá? Que hoje está em torno de R$3.000. E se for fazer a doação, os depósitos registrados têm que ser registrado ou transferência. Os depósitos registrados eles têm que ser até R$ 1.064,10. Acima desse valor tem que ser feito através de transferência. Caso seja feita a doação com o valor acima de R$ 1.064, o candidato ele tem que fazer essa devolução desse valor, tá? Ele não pode utilizar esse valor, ele devolve e a pessoa faz aí essa doação na forma correta, que é através de uma transferência. Transferência bancária. Transferência bancária. Em relação, por exemplo, uma dúvida que eu tinha, os candidatos têm o imposto de renda normal, mas tem a questão do fundo partidário quando eles são candidatos. Isso pode atrapalhar? Digamos que ele não declara o imposto, mas precisa declarar para a campanha, por exemplo? Não, porque assim, fundo partidário e fundo especial são duas coisas totalmente diferentes. Então, por exemplo, veio para determinado partido 400 mil para dividir para os candidatos. Então, primeiro vai se analisar o quê? As cotas. Parte de mulher, questão... Toda aquela parte de cotas, de gênero, tudo, ela vai ser levada em consideração para fazer a distribuição para os candidatos. Tá? Então, assim, por exemplo, existem partidos que já têm predestinado desde a nacional os percentuais que vai vir para cada candidato. Então, esse ano, alguns partidos mandaram algumas planilhas para que fossem preenchidas os dados com gênero, com questão de raça, com tudo. Inclusive, uma novidade esse ano foi a declaração de etnia, você fazer sua autodeclaração. O tribunal ele caiu muito em cima, por exemplo,
Pessoas que eram brancas se declaravam pardas, ou que eram pardas e na verdade ela não era. Sim. Né? Então a gente teve muito problema com isso aí esse ano. Por quê? Tudo isso ele influencia nessa questão do recebimento de recursos. Quanto ao recurso próprio, o que vai impactar, por exemplo, eu candidato, eu posso colocar até 10% do meu limite de gasto. Tá? Eu declaro imposto de renda, mas ali a lei para o candidato 10% do limite de gastos. Mas aí digamos que é uma pessoa que vai doar para mim. Então ela vai ter que levar em consideração imposto de renda ou limite de isenção. Então isso aí são duas coisas à parte. Fundo especial e fundo partidário é de acordo com a nacional ou com a estadual, a municipal, o que vai vir. E o recursos próprios, aí sim, ele vai ser regido pela regra dos 10% do imposto de renda e aqueles tetos de isenção. A vaquinha eleitoral é permitida em campanha municipal ou apenas em campanha nacional, em eleições gerais? E como é que funciona? Já está aberto o prazo? Vaquinha é permitida em eleições municipais? Não é uma prática assim muito utilizada. Por quê? Imagina aí, se hoje já é difícil a gente ter o controle das pessoas que a gente conhece, de pegar os dados dela, gerar um recibo eleitoral para que ela assine e a gente comprove a doação. Imagine uma vaquinha virtual, onde várias pessoas vão fazer depósitos. Talvez essas pessoas façam depósitos até que seja fora da realidade, como por exemplo, a gente manda ter muito cuidado com pessoa que recebe auxílio, Bolsa Família, essas questões, porque, por exemplo, eu vi uma candidatura que ele teve problema porque a maioria das doações dele foram pessoas que recebiam Bolsa Família, e os valores doados eram bem expressivos, coisa de R$1.000, R$2.000. Que compromete, né, a pessoa que está doando. Tá entendendo? Então, assim, imagina essa questão da vaquinha. Não é uma coisa muito utilizada, mas já existe. Normalmente o pessoal utiliza mais para estadual, para questão de presidente, governador e tal, mas para vereador, até hoje a gente ainda não pegou. Mas é permitido para todo mundo. Existem hoje sites que, inclusive, eles já são homologados pelo próprio TSE e pelo próprio TRE, que se você entrar lá, você vai ver que já tem para você fazer lá. Mas assim, eu sempre aconselho que se você puder, tente fazer da maneira tradicional. Apesar que a gente sabe que isso aí é um futuro. Né? Isso aí logo vai ser a nova febre feito o Pix. Permitida, porém, às vezes não compensa por conta dessa burocracia, né? De você ter que emitir o recibo, enfim. Apesar que quando você recebe um Pix, você tem algumas informações lá, né? O nome, enfim. Mas emitir o recibo é que fica difícil, né? Mas aí o tribunal hoje, como eu falei, o tribunal hoje, na hora que fecha as contas, o banco ele já envia as informações para o tribunal. Então, mesmo que eu não informe, o tribunal ele já tem a informação. Então, um Pix hoje ele é muito fácil de ser rastreado. Seja ele via e-mail, telefone, a chave ela seja qualquer uma. Mas se você pegar o seu extrato bancário, tem lá, fulano depositou um Pix para você. E dependendo do banco, você consegue puxar ainda uma segunda via do comprovante. Entendeu? Então, assim, na vaquinha, eu já vi candidatos ter problema porque a empresa que captou o valor, quando mandou a relação, mandou as informações foram incompletas. E aí você diz, não, mas aí a culpa não é do candidato, a culpa é da empresa. Mas quem vai ter que se defender é o candidato. E talvez ele não tenha tempo hábil para fazer essa defesa. Muito bem, a gente vai fazer mais um intervalo aqui conversando com os empresários contábeis Carlos Simões, o Cadu, e o Atsa Souza. A gente está falando sobre contabilidade de campanha, recebimento de recurso, enfim, prestação de conta parcial, final. Tem mais uma participação aqui da Eduarda Bezerra. Daqui a pouco eu vou socializar após o intervalo. Momento Cidade Entrevista, volta já. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil.
A JCL Casa e Construção vai te surpreender. Uma loja ampla e confortável com as melhores marcas do mercado em elétricos e hidráulicos, além de diversos itens de decoração para deixar o seu ambiente ainda mais aconchegante. Aqui você encontra marcas de confiança que deixarão sua obra muito mais segura. Conheça também nosso setor de pisos e porcelanatos, com opções para todos os ambientes. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Lojas em Santa Cruz, na Avenida 22 de Abril e em Caruaru, por trás. Nesse sábado tem mais um programa especial de eleições 2024. O começo da campanha, a série de entrevistas com os candidatos na Cidade FM e a movimentação da política sob o olhar atento de Mário Flávio, professor Marco Aurélio Freire e a especialista em marketing Priscila Ferreira. É nesse sábado, às 10 da manhã, eleições 2024. Seu compromisso com a democracia é na cidade. Patrocínio Gráfica Pontual, sua parceira para uma campanha vencedora. E Veneza Esportes, sua loja especializada de material esportivo em Caruaru e região. Está chegando em Caruaru o espetacular Mundo Mágico, um show de circo na Rua Belmiro Pereira, próximo ao pátio de eventos. O melhor e mais luxuoso espetáculo da atualidade. Siga nosso Instagram @circo.mundomágico e fique por dentro de tudo. Você não pode perder. Mundo Mágico, um show de circo. Rádio Cidade. Pensou em comer aquela carne saborosa, macia e suculenta? Touro Branco Churrascaria Rodízio te oferece um buffet diversificado e a maior variedade de carnes da região. Rodízio a partir de R$ 34,99 no almoço, nas terças e quartas-feiras. Venha conhecer o nosso espaço Kids. Mais informações pelo WhatsApp 81 9 81 16 48 35. Rodovia BR 104, sentido Toritama, após a entrada do polo. Rádio Cidade. Na cidade, 11h44. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista, recebendo os empresários contábeis Carlos Simões e a empresária Watsa Souza, falando sobre contabilidade de campanha e a participação dos ouvintes internautas através do WhatsApp e também do YouTube. A Eduarda Bezerra está dizendo: bom dia, estou acompanhando o Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista de hoje, dupla excelente de empresários contábeis. Gostaria de fazer uma pergunta. A arrecadação de recursos e a realização de gastos eleitorais devem ser acompanhadas por profissional habilitado em contabilidade desde o início da campanha, sendo ainda obrigatória a constituição de advogada ou advogado para apresentação da prestação de contas. Como funciona essa relação entre esses dois profissionais? O que precisa ser feito para que o trabalho durante a campanha corra bem? Bom dia, Eduarda. Obrigada aí pelo elogio à nossa dupla. É obrigatório, sim, tanto a contratação de um contador como também de um advogado. E é muito importante que essa dupla profissional, que elas caminhem junto, porque um depende muito do outro. Então, algumas questões contábeis, muitas vezes, elas esbarram nas questões jurídicas. E se a gente não alinha, não ajusta isso, a gente não consegue desenvolver um bom trabalho. Tá? A importância desse acompanhamento por um profissional habilitado é definitiva na prestação de contas. Então, a sua aprovação, ela vai muito de encontro com o tipo de profissional que você contrata. Então, se você pega um profissional que não tem o conhecimento da causa, que não sabe o que está fazendo, ele vai te prejudicar.
esse profissional de contabilidade, o contador e o advogado não precisam necessariamente trabalhar em presencial. Dá para resolver de forma online, enfim. Dá. Por exemplo, hoje a gente consegue atender vários estados ao mesmo tempo, né? O que a gente sempre aconselha é que contratem pessoas que militem na área. Porque, por exemplo, muitas vezes eu sou muito bom em criminal, mas em eleitoral eu não sou. E como eu falei, frisei logo no início, os prazos para o eleitoral ele é muito curto. E muitas vezes você precisa fazer diligências nos locais, que se você for no local errado, por exemplo, recentemente eu vi um pedido de impugnação, que o cara perdeu o pedido de impugnação porque ele peticionou no processo errado. Então ele perdeu o pedido. Então existem essas questões. E quando você tem um profissional que ele já é acostumado, que ele já conhece, é bom e é mais fácil. E principalmente assim, normalmente o contábil e o jurídico, eles têm que andar muito, é um casamento. Porque não é só contábil, também é jurídico. Então, os dois eles andam afinados em tudo. Desde a preparação da documentação do registro de candidatura, da ata da convenção, até o final. Inclusive, os dois documentos que a gente tem que protocolar na procuração é a certidão de validade, a certidão de registro profissional e a procuração juntamente com a OAB do advogado. Da mesma forma que o advogado tem alguns que são especialistas em criminal, penal, previdenciário, enfim. Às vezes tem contábil que não tem experiência em campanha, né? Tem experiência em declaração do imposto de renda, outras declarações, mas não tem em campanha, né? Isso. São ramos diferentes, né? A gente atua não só na contabilidade empresarial, como também na contabilidade partidária e eleitoral. Alguns contadores também fazem esse serviço, outros preferem focar só na parte empresarial. Isso aí é um nicho para o contador, como também o advogado, né? Os advogados a gente aconselha que seja um advogado especialista em direito eleitoral. Aqui a gente trata com vários advogados que têm essa especialização, esse know-how, que trabalha muito bem. Graças a Deus, todas as cidades que a gente presta serviço, a gente está muito bem assessorado nesse campo. A gente trabalha com pessoas muito profissionais que dão essa segurança para a gente conseguir desenvolver o nosso trabalho. E só complementando a sua pergunta, a gente aqui de Caruaru, a gente consegue fazer as prestações de outros municípios também. Hoje a gente está trabalhando aí com mais de 5 municípios e a gente consegue atender, porque a internet facilita muito, né? A gente tem aí ferramentas que facilitam a nossa prestação de serviço. Gente, em relação às candidaturas de mulheres, né, que a gente estava falando no intervalo, o partido recebe um percentual para essas candidaturas, mas vocês já tiveram algum problema em relação a essas candidaturas de mulheres com esse percentual do partido que é recebido para as candidaturas delas, né? As candidaturas de mulheres hoje é uma questão muito sensível. A gente tem que ter muita atenção, porque vale a pena ressaltar que é muito importante a participação feminina, né, na política em si. E aí, algumas vezes, acontece de ter alguns candidatos que entram para complementar, para fechar ali o grupo. Hoje existe uma fiscalização muito grande em cima disso. Então, todo candidato que ele entrar, ele tem que, de fato, fazer a campanha dele. Ele não pode entrar ali só para ajudar o partido, só para complementar uma cota, só para receber aquele valor. Ele tem que fazer campanha de verdade, porque se for constatado que aquela campanha foi falsa, que aquela candidata pegou aquele dinheiro e gastou para si, aconteceu o caso aqui de candidato, nem ele mesmo votar nela. Então, isso aí caracteriza, de certa forma, que aquele pleito não existiu. E aí ele pode danificar o trabalho de todo um partido, porque se for constatado, vai perder todo mundo, é derrubado o partido inteiro. Então, tem que ter muita atenção nisso e tem que ter realmente muita verdade no que se faz. Do ponto de vista da contabilidade de campanha, essas candidatas, né, que inclusive derrubam a chapa completa, né, a chapa proporcional completa, às vezes ela não tem nem o voto dela, mas ela tem conta, ela não movimentou a conta ou nem chegou a abrir conta? Não, veja, passou período de convenção, registrou a ata,
automaticamente a gente já dá a entrada no registro de candidatura. Saiu o registro de candidatura, já sai o CNPJ. A partir daí ela tem 10 dias. Ela desistiu. Mesmo que ela desista, existe todo um processo de formalização junto à justiça. Ela vai ser substituída. Existe todo um processo. Mas a partir daquele momento, foi divulgado, tá lá, ela já é uma candidata. Agora, se ela vai para frente ou não, aí vai depender do desenrolar da análise do processo dela de registro de candidatura. Mas ela é obrigada como qualquer outra pessoa. E desistência é diferente de falsa candidatura, tá? Desistência não vai derrubar o partido. Essa questão ainda de contratação, vocês já viram algum caso da quem faz a fiscalização com relação à contratação formal, verbal, essas questões trabalhistas mesmo? É o Ministério do Trabalho? Já viram casos de fiscalização do Ministério do Trabalho? Ou ninguém fiscaliza, só tem... Não, porque já existe pré-determinado na resolução do próprio TRE e do TSE. Então já existe aquilo ali. Então, é tipo, por exemplo, quando existe as OJ, né, que são as orientações jurisprudenciais. Então já existem determinações. Então, quando ele entra para requerer, muitas vezes já é indeferido. Por quê? O entendimento já é aquele, que não gera o vínculo empregatício. Agora, por exemplo, o cara contratou ele antes da campanha. Não tinha nada a ver com campanha. Ele veio trabalhar com ele antes da campanha, na pré-campanha. Então, aí a gente já não pode responder. A gente pode responder pelo período, a partir do momento que ele se tornou uma pessoa jurídica, uma pessoa que é com fim, que é uma empresa, para frente, que é o jurídico. Mas antes disso, aí a gente já não pode garantir. Essa questão que vocês falaram, né, que eu até queria perguntar em relação à etnia e raça, que vocês falaram que esse ano está sendo mais rigoroso. Como é que fazem para comprovar realmente se o candidato ele se declarou de uma forma correta? É complicado. Porque é uma autodeclaração, na verdade. É complicado. Eu, lá no escritório, a gente adotou uma declaração onde a gente colocou as opções. Só que aí é aquela questão. Às vezes a pessoa acha, pelo fato dela ter uma etnia mais... Como é que eu posso falar? Traços. Os traços dela ser mais... Puxar um pouco para ser mais moreno, para ser mais claro, ela se declarar uma coisa que... A olho nu você vê que não é. Eu não sei se vocês lembram o caso de uma pessoa que ele fez um concurso, acho que foi para juiz federal, que ele colocou para cota de negros. Sim, que ele não era negro, Quando pegou a foto do cara, o cara era quase da minha cor. Isso acontece muito em concurso também. Aí, tipo, assim, é complicado você definir. Mas, assim, tem coisa que você olhando, você vê e você sabe que ela não é. Até eu brincava com uma candidata amiga minha, que aí ela queria botar parda. Só que eu disse a ela que se ela fosse pro sol, ela ficava mais branca do que uma lâmpada fluorescente. Aí a gente começou brincando, mas assim, isso não é uma brincadeira. Isso é uma coisa que, se você for levar em consideração, assim como nas universidades hoje existem as cotas, não só nisso, na eleitoral isso tem sido levado muito a sério. Os juízes eleitorais, aqui em Caruaru, a gente tem a vara da 106, ficou responsável pelo registro de candidaturas, o magistrado é Dr. Elias, e o pessoal, eles são bem incisivos e diz, se declarar que aqui no registro está uma coisa e chegar lá tiver outra, a gente vai intimar e a gente vai querer saber o que é. Porque, de fato, queira ou não, isso pode ser considerado uma falsidade da aula. Uma falsidade, né? Para a gente encerrar, tem que fazer prestação, tem que estar trabalhando também com a contabilidade, né, com os profissionais contábeis, antes, durante e depois, né? Porque tem o registro de candidatura, abertura de conta, tem a prestação parcial, prestação de contas finais, ou seja, antes, durante e depois, né? Isso. O trabalho, tanto contábil quanto jurídico, ele se inicia bem antes do período de eleição, porque a gente precisa aconselhar, a gente precisa reunir, a gente precisa orientar.
E aí, quando tem as convenções, vai começar todo o processo em si, que é o registro de candidatura, emissão de CNPJ, documentação para abrir conta, as despesas começam depois que se abre conta, e aí, de fato, começa a prestação em si, e quando termina, muitas vezes, é quando a gente mais trabalha, porque é quando vem as diligências, tanto a gente quanto o corpo jurídico. Então, não é só os 45 dias de campanha, a gente começa antes e termina depois. Qual o conselho que vocês dão aos candidatos? Pegar recibo de tudo, enfim, qual é o principal conselho, além de ter um profissional de contabilidade, né, na campanha? Bem, eu sei que pedir voto é muito importante, mas lembrem que existe o pré e o pós, e esses pós podem durar até 4 anos. Então, mesmo que perca ou que ganhe, existe todo um trâmite. Então, procure o seu profissional. Vá lá no escritório dele, converse com ele, peça orientação ao seu jurídico, peça orientação ao seu contador, à sua contadora, porque eles estão ali para lhe orientar e lhe passar para que você não sofra penalidade. Então, quais são as principais dicas? Primeiro, todo gasto de campanha eleitoral, nota fiscal, recibo, comprovante de pagamento, dados do doador, cumpra os prazos. Então, por exemplo, recebi uma doação, eu tenho 72 horas para informar a Justiça Eleitoral. Então, no prazo de 72 horas, mande o dado do doador, mande o comprovante, mande o extrato bancário, mande todas as informações. Porque vocês têm que lembrar que não é apenas a cidade de Caruaru, é o país inteiro que está. Então pode ser que você mande e precisa fazer uma diligência e você não tenha tempo. Então, para cada tipo de despesa existe um contrato, existe uma forma de fazer a contratação. Então procure o seu profissional, procure o seu advogado, procure o diretório do partido, procure o presidente do partido e tentem se informar. Não pequem, é melhor pecar pelo excesso do que errar porque não foi atrás. Para encerrar, gente, vocês botaram também, né, no guia de vocês o limite de gastos, né, para Caruaru, tanto para prefeito como para vereador. Como é que a cidade ela expõe, né, na verdade, esse limite de gastos para cada município, para cada prefeito ou vereador? Esse cálculo ele é feito baseado nas eleições anteriores. Então, são informações que o próprio TRE colhe, calcula e manda. Ele faz um censo, né, em cima da quantidade de eleitores que estão aptos. Sim. Pega aquela questão do IBGE, e aí se você entrar lá, por exemplo, hoje, se você entrar no Divulga Candi, em cada candidato você vai ver lá que tem um limite de gasto dele, e se você olhar mais embaixo, vai ter lá uma siglazinha do IBGE. Então hoje a gente consegue ver em tempo real quantos eleitores naquela cidade estão aptos a votar. Então, eles levam em consideração tudo isso. Então, quando em julho, quando saiu o limite de contratação e saiu o limite de gastos, você vai observar que lá eles colocam a última eleição e a eleição seguinte, baseado nos números. Mas eles sempre se baseiam nessas informações. Tem aqui também militantes, justamente isso que você falou, o limite de contratação, é isso? Tem militantes 517 e 259. Para vereador e para prefeito, né? Isso. Para prefeito, ele pode contratar o valor de 517, né, o número, e para vereador, o valor menor. 259. Isso. Muito bem. Agradecer aqui ao empresário contábil Carlos Simões Cadu e a empresária contábil Watsa Souza, falando sobre contabilidade de campanha, prestação de contas, doações, enfim, antes, durante, depois. Obrigado, Watsa, pela participação aqui, pelos esclarecimentos, pelas dicas para os nossos ouvintes e também para os candidatos, né, que estão acompanhando. Eu que agradeço aí o espaço para a gente poder estar colaborando, de certa forma, com a sociedade. Carlos Simões, muito obrigado. Obrigado, André. Obrigado, Vitória. Obrigado a todos que estiveram nos ouvindo, né? Espero que a gente possa ter passado alguma informação, esclarecimento, não só para os candidatos e também para as pessoas. Toda palestra que eu faço, eu digo o seguinte: trate sua prestação de conta como se você estivesse fazendo uma prestação de conta com a população.
Então, se ela vai votar em você e ela vai lhe eleger, sua prestação de conta ela tem que ser bem feita. Porque se você faz mal feito, talvez você esteja dando um espelho do que você vai ser na sua legislatura, né? No mais, eu não posso deixar também de registrar algumas pessoas que mandaram mensagem, né? Dr. Gilmar, Jane Kelly, meu pai, tantas outras pessoas que mandaram mensagem. Aldrin, que sempre está aqui, Aldrin Sanfoneiro, Aldrin de Caruaru. Sim. Ele mandou no YouTube também, Eduarda mandou também no YouTube. Eduarda, a Duda, várias pessoas que estão aí nos ouvindo. Agradeço a audiência, agradeço as perguntas e lembrem que vocês estão votando pelo futuro da cidade de vocês, né? Que às vezes a gente acha que política é chato, mas a gente se esquece que tudo termina e começa na política, porque são eles que regem a questão de saúde, de educação, de tudo, são eles. No mais, obrigado e boa tarde a todos. Por falar em saúde, uma boa recuperação, professor Marco Aurélio, né? É verdade. Agradecer ao Watson e a Cadu pela entrevista, a você, André, e também aos meninos da técnica, Elaine e Vinícius. Agradecer a Elaine e Vinícius. Continue ligado aqui na Rádio Cidade 99.7. Mais informações, depois músicas para relaxar. Manhã